Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou José Antônio. Nesse vídeo nós vamos explorar alguns comentários sobre o episódio 4 de A Casa do Dragão, que foi exibido no dia 11 de setembro. Eu tenho 5 comentários para fazer com vocês sobre alguns pontos interessantes que eu achei. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu achei, nesse episódio, o rei Viserys, ele demonstrou ser mais inteligente do que eu havia pensado, né? A leitura política que ele fez sobre como tudo estava organizado, tudo estava orquestrado, foi assim bem real, né? Concreta, e demonstrou que ele tem realmente o conhecimento das pretensões das casas políticas de Westeros e ao mesmo tempo ele tem assim uma percepção de como tentar organizar esses diferentes interesses de modo pacífico, de modo que não gere um conflito político de grandes proporções. Então, isso demonstra que ele é esse personagem, né, dessa série, construído como um personagem que tem um bom coração. Né? Então, é um personagem que ele não gosta de guerra, ele gosta da paz. Ele busca, então, orquestrar esse jogo de interesses de modo a fazer com que haja ali uma construção pacífica da sua vontade. Mas ao mesmo tempo ele demonstra ser um personagem com vários conflitos, né? Esses conflitos às vezes o colocam em uma situação de dúvida. Por vezes essa situação de dúvida leva ele a tomar decisões um tanto equivocadas, né? E também a gente percebe ali que ele gosta muito da filha dele, mas tem uma péssima comunicação com ela. E isso faz com que haja ali um conflito muito grande entre os dois, né? Essa falta de comunicação, essa ausência de um diálogo mais profundo entre os dois faz com que, apesar de um gostar do outro, haja uma criação de animosidade entre os dois. E isso vai gerar ao longo do tempo cada vez mais um afastamento entre os dois, apesar de os dois, né? Eu penso que vai gerar um afastamento entre os dois, apesar de um gostar do outro. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a dualidade que houve nesse episódio, né? A dualidade entre paixão e racionalidade. Então ali nós temos instituições sendo utilizadas como instrumento de batalha política, digamos assim. O casamento é utilizado como isso, as visitas são utilizadas como instrumento político, os diálogos são utilizados como instrumento político, as suas palavras são utilizadas como instrumento político, a guerra, a violência, tudo isso é utilizado como instrumento político. O que é esse instrumento político? É uma ferramenta que você se utiliza para construir ou costurar os seus interesses no domínio ou na organização dos elementos que estão presentes numa sociedade. Então você tem diversos elementos, você tem produção de riquezas, você tem pessoas que são os recursos humanos, você tem recursos naturais, você precisa organizar tudo isso para fazer com que as necessidades sejam necessidades físicas ou sejam necessidades psíquicas de determinado conjunto social sejam satisfeitos. A maneira como tudo isso é organizado, né, isso passa pela política. Como as pessoas se relacionam e como essas pessoas elas fazem com que haja ali uma inter-relação de interesses entre elas. Né? O Westeros, naquela época do reinado de Viserys, é uma monarquia absolutista, só que a gente percebe que esse absolutismo ele tem ali suas grandes restrições. Tanto é que o reinado de Viserys, foi estabelecido por uma votação entre lords. Então, há ali uma demonstração de que o poder soberano do rei é bastante limitado, né? Então, existe ali, apesar de não existir uma constituição escrita, existe uma constituição não formalizada, em que os lords têm grande influência no reinado do Jaehaerys e toda a dinastia que se formou depois de Aegon o Conquistador. E com isso, você percebe que existe uma necessidade de construir arranjos políticos, utilizar essas diversas ferramentas que eu falei. Foi a guerra, a violência, as palavras, os encontros, o casamento, tudo isso como instrumento político. Mas ao mesmo tempo, você pode perceber essas relações sociais não como instrumentos para você conquistar poderes, mas sim como vivências individuais. Né? A própria sexualidade também pode ser utilizada como uma ferramenta política, mas
ao mesmo tempo também pode ser manifestado como uma vivência individual, uma vivência da paixão, como se fosse satisfazer os prazeres da vida. Então, as palavras a partir dos prazeres da vida, a sexualidade a partir dos prazeres da vida, o casamento a partir dos prazeres da vida, a vivência com outras pessoas a partir dos prazeres da vida. E a gente vê como a Rhaenyra, ela tem um afastamento da utilização de muitos dessas ferramentas, desses institutos sociais, um afastamento do uso racional disso voltado para a política. Então, nós percebemos que nos encontros políticos que são promovidos, para que ela tenha uma inserção dentro do reino, ela demonstra um afastamento, uma chatice para ela, aquilo não lhe satisfaz, ela tenta até certo ponto se afastar daquilo, né? Daquela vivência politizada, nessa busca formalizada. E ela busca então outras formas para que isso seja satisfeito. E essa forma que ela busca é a vivência da paixão, a vivência da sua individualidade na busca dos prazeres que aquilo gera para ela. Né? A gente viu isso no episódio anterior, a gente viu isso nesse próprio episódio, em que ela vai buscar ali, ela encontra aquelas roupas maltrapilhas, ela encontra uma pinha com a passagem secreta, ela vai, encontra o tio, faz uma série de um périplo ali pela cidade, Porto Real, e ali então ela vai viver aquelas diversas aventuras da noite, e também vai acabar numa casa dos prazeres, e lá ela vai experimentar a sexualidade e ver as pessoas experimentando a sexualidade a partir dessa vivência individual da busca dos prazeres da vida, dessas paixões que existem nas pessoas. E ao mesmo tempo, nós vemos o rei e a Alicent demonstrando o uso dessa mesmo fato, né, da vivência com pessoas, das palavras, da sexualidade, mas não na perspectiva da vivência da paixão, da vivência desses prazeres da vida, mas sim um uso racional desses elementos voltados à satisfação dos seus interesses. Então a Alicent, ela se vê ali na obrigação de servir sexualmente ao rei, porque ela pretende cumprir a sua obrigação como rainha e a partir dessa obrigação como rainha conquistar cada vez mais as graças do rei, influência e tudo mais. E a gente percebe que ela está conseguindo isso, que ela vai galgando uma posição de confiança com o rei, influenciando as suas escolhas e o próprio destino do reino. E essa dualidade, paixão, racionalidade é muito vivenciada também na figura da personagem Daemon, né? Ali a gente percebe como ele mistura esses dois elementos também. Ao mesmo tempo que ele utiliza as paixões na sua vivência individual, ele vai saber utilizar esses elementos também racionalmente como instrumentos na busca por poder, né? Na busca por elementos que lhe deem ou lhe propiciem aumento cada vez maior de poder. Nós temos ali naquela cena entre ele e o irmão, em que existe ali uma conversa em que acaba surgindo a interpretação por parte de Viserys de que ele havia orquestrado tudo aquilo para se casar com Rhaenyra e com isso galgar o trono. Não sei se seria essa a melhor explicação, mas parece a explicação mais óbvia, mas não sei se é a explicação que melhor satisfaz as características psicológicas dessa personagem. A meu ver, parece que ele tem outros propósitos que não sejam só isso. Minha perspectiva, ele gosta do irmão, mas ao mesmo tempo ele vê as fraquezas de seu irmão. E ele não quer fazer uma deposição do irmão de maneira que haja um conflito bélico. Então ele busca contornar isso para justamente fazer com que a casa Targaryen retorne à sua grandeza, e nessa grandeza, para ele, é um retorno em que não há necessidade de conversa com outras casas. A casa Targaryen é a casa do dragão e irá impor a sua vontade para todas as outras casas a partir do uso da violência e da força com os seus dragões. A gente percebe isso na forma como o Daemon expressa isso ao longo do tempo, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe também essa característica até certo ponto na Rhaenyra, que ela despreza essas formalidades aristocráticas, né? Ela não tem muito tato com a aristocracia. E ela envereda também por esse caminho junto com Daemon, dessa forma de lidar da casa Targaryen. Aí
a gente tem que ter uma atenção bastante grande, que então o Daemon ele está procurando justamente resgatar esse absolutismo que foi ao longo do tempo perdido ao longo dos diversos reinados que houveram, né, depois de Aegon o Conquistador. Então Daemon está ali nessa busca por satisfazer as suas necessidades. Essas necessidades é uma necessidade de retornar à glória Targaryen desse absolutismo e, ao mesmo tempo, de fazer com que haja ali, então, esse aumento de poder da própria casa Targaryen. Que ela não seja uma casa Targaryen, né? Mas que ela seja o governo absoluto dos Targaryens. O outro ponto, o terceiro ponto que eu quero destacar, é em relação ao jogo de narrativas que é construído e que Rhaenyra demonstrou que conseguiu já dominar muito bem essa forma de realizar as coisas. E é um jogo de narrativas em que apesar de existir as meias verdades são utilizadas para construir as versões que são colocadas em campo, e cada um vai utilizar da influência que possui para fazer essas narrativas prosperarem diante daqueles que detêm poder. E dentro desse jogo de narrativas, vai colocando suas peças e essas peças vão se movimentando até que é ali uma eclosão, né, do conflito. E é importante a gente perceber que esse jogo de narrativas, apesar de existir nesse mundo ficcional, é uma coisa muito presente no nosso cotidiano, né? Aliás, esses elementos todos que eu falei são presentes muito no nosso cotidiano, da vivência política que nós temos, da nossa vivência familiar, em diversos ambientes de trabalho. Existem um jogo de narrativas que são colocados e, por vezes, os valores que nós defendemos. Nós temos consciência de quais são e dentro desses jogos de narrativa que estão diante desse mundo, quais nós estamos defendendo? Qual é a narrativa? Mas essa narrativa, ela está conforme a verdade ou ela está conforme meus interesses? Eu estou consciente desses interesses e estou consciente desses valores que me guiam e também estou consciente da narrativa que eu estou defendendo? É importante nos atentarmos a isso, e eu acho que essa série ela consegue fazer com que haja um pequeno despertar quanto a isso, no sentido de percebermos que existe no mundo diversas narrativas que estão em conflito. E narrativa não quer dizer que é algo negativo, né? São as versões que são contadas no mundo, e isso é a coisa mais natural que existe. Não? Então, as pessoas criam as suas versões justamente porque elas defendem seus interesses. O que a gente tem que perceber essa narrativa é uma narrativa que está lastreada na verdade, ou ela está lastreada apenas nos seus interesses? E diante desses interesses, quais valores estão sendo construídos? Então, por exemplo, na minha vida, eu tenho os valores que eu defendo. Então, os valores que eu defendo é a verdade, a moralidade sadia. Eu defendo também uma vivência fraterna, humana, defesa dos direitos humanos, dentre tantos outros valores. Então, eu vou perceber como as pessoas constroem as suas narrativas e, diante dessa construção, eu vou entendendo se essas narrativas elas estão conforme ou não esses valores. Não sei se essa minha leitura ela é propícia, mas acho que é algo que eu acho bastante interessante ser compartilhado com vocês. E se vocês quiserem comentar sobre isso, seria interessante para a gente pensar mais sobre isso, né? Acho que existem já diversos autores, principalmente de análise do discurso, que constroem bastante coisa sobre isso, né? E aliás, eles constroem a partir de uma fala, de um texto, eles conseguem captar muitos elementos que estão embutidos em cada forma como aquilo é posto, e também não só naquilo que está escrito pela nossa linguagem verbal, mas também na linguagem não verbal. E isso é bastante interessante da gente ser construído, e quando a série consegue fazer isso, percebemos como a produção e também os atores que estão envolvidos, eles têm uma qualidade boa. Um outro ponto, o penúltimo, quarto ponto que eu quero destacar para vocês, é o ponto que a gente coloca a plebe versus a realeza e a aristocracia. Percebemos como o comportamento desses atores, né, dessa sociedade que está em Westeros durante o reinado de Viserys, eles têm um comportamento diverso.
o comportamento dos aristocratas é um comportamento recatado, mas ao mesmo tempo muito violento e ao mesmo tempo eles agem com um grande ardil, de imposição de seus interesses, na busca do poder, na morte sem freios, mas aquilo é feito atrás das cortinas. Quando as cortinas estão abertas, eles se mostram corteses, cordiais, amiguinhos. Então a gente vê uma moralidade ímpar, né? A gente percebe isso muito, muito atentamente, enquanto a plebe, ela vive de uma maneira diversa. Ela é muito verdadeira nos seus hábitos e não existe essa cortina, muitas vezes não existe essa cortina em que se coloca para esconder essa natureza humana que muitas vezes é irracional, ou também ela não consegue conter as suas emoções ou conter os seus impulsos. E nós temos ali uma plebe que vive também num ambiente muito sujo, com pouca salubridade, digamos assim, nos padrões odiernos. E com isso, a gente percebe algo que é interessante dessa dualidade que existe da vivência da plebe versus realeza. E é algo que a série vem batendo todos os episódios. Cada episódio eles colocam essa dualidade, plebe versus realeza, em que a realeza vive num mundo à parte, a realeza e a aristocracia vivem num mundo à parte, e a plebe vive no seu outro mundo. É claro que, por exemplo, na Casa dos Prazeres, existe ali uma mistura entre aristocracia e plebe, por vezes, né? Porque até a própria aristocracia tem mais dinheiro para pagar os seus desejos, a satisfação dos seus desejos sexuais e tudo mais. Mas eu quero trazer a evidência que essa dualidade entre plebe e realeza terá grande influência no decorrer da série, porque justamente a cada episódio é feita uma construção, um aprofundamento em torno dessa dualidade. É feito uma percepção sobre como esses elementos estão sendo postos. Um último ponto que eu quero destacar com vocês é a presença da árvore coração e o destaque para essa presença. Qual seria o motivo para que a cada episódio seja dado tanto destaque à árvore coração? Eu não tenho uma resposta para dar para vocês, porque eu não sou roteirista da série, não estou ali fazendo parte do negócio. Então, o que eu posso construir são conjecturas, perspectivas. Eu posso fazer também um pouquinho de fanfic, né? No sentido de tentar adivinhar o que isso significa no futuro dessa série. Eu acho que seria algo bastante legal se eles conseguissem misturar o próprio Corvo de Três Olhos com essa série, né? Se a gente, porque a presença dessa árvore coração, ela remete muito ao Corvo de Três Olhos e também a própria religião dos primórdios de Westeros, e com isso nós temos ali também aquela capacidade que o Corvo de Três Olhos tem de se fazer presente no passado, né? Em qualquer momento do passado de Westeros, ele consegue se fazer presente, visualizar os seus acontecimentos, carrega essa história monumental, né? Então, se eles conseguissem fazer esse link, ou se eles fizerem esse link, será fenomenal. Nós podemos até pensar, né, qual o poder que o Corvo de Três Olhos possui ao governar o Westeros e ter essa capacidade de ver todo o passado e conseguir construir todo o futuro a partir dessa sabedoria construída ao longo do tempo. E até certo ponto, no Game of Thrones, né, nós não sabemos, né, se existe essa possibilidade de influência em acontecimentos do passado, né? Existiu uma cena em Game of Thrones em que o Corvo de Três Olhos, na verdade, o Bran, que ainda não era o Corvo de Três Olhos, mas estava no processo de ser o Corvo de Três Olhos, em dois momentos ele influenciou. Ele influenciou, o primeiro momento foi aquela virada de cabeça que Ned Stark dá, e também ele criou, né, ele justamente influenciou o passado naquele momento e demonstrou que é uma capacidade que ele pode possuir, né? E se a gente percebe isso, e se ao longo dos anos o Corvo de Três Olhos
aprimora essa capacidade, podemos dizer que ele possuirá também a capacidade de voltar àqueles momentos, ou também àquele passado de Westeros, e influenciar aqueles acontecimentos de modo a mudar o futuro, e com isso, construir um futuro que melhor satisfaça a sua visão de mundo. Pensemos se isso fosse construído, seria muito, muito, muito legal, na minha visão. Vamos ver o que vai acontecer a partir desse destaque que eles estão dando tão grande à Árvore Coração. Em cada episódio ela aparece, ou pelo menos na maioria dos episódios ela apareceu. Pode haver outro motivo para esse destaque, né? Não sei se é só resgatar e evocar os elementos de Game of Thrones, justamente para satisfazer essa necessidade do público. Tanto é que eles nem mudaram a música principal, né? Mas assim, vamos ver o que eles vão construir a partir disso. Então esses foram os nossos comentários sobre o 4º episódio de A Casa do Dragão. E espero que vocês curtam o vídeo, comentem e coloquem as suas visões, se vocês concordam com o que a gente está falando ou não. E vamos lá continuar acompanhando essa série que está aí e nós gostamos muito, né? Até mais. Tchau, tchau.